Mateus, capítulo 14, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, é a primeira multiplicação dos pães. Acho que todo mundo já ouviu essa história, já viu filmes sobre isso, até novela, né? Tem novela evangélica agora. Então, tem tipo a novelinha, tem também, né? Já passou por lá. Então, essa é uma passagem muito significativa, né? Então, é por isso que a gente ouve pregações, tanta coisa, né? Acharam aí? Mateus 14, versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deis vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes. Bom, sobrenatural, né? Não precisa falar, né? É algo sobrenatural. E eu queria trazer algo muito assim, objetivo para vocês hoje. E eu gostaria que vocês guardassem, né, esses pontos dentro de vocês. Todas as pessoas que buscam o Senhor com sinceridade de coração, elas nunca voltam vazias. Este é um ponto. Todas as pessoas que buscam a Deus com sinceridade de coração, elas não voltam vazias. Aqui a multidão, aqui na multidão existiam pessoas que criam, existiam pessoas que ainda não criam, mas estavam curiosas. Existiam pessoas que talvez estavam indo porque o outro disse e ele foi acompanhar, né? Aqui tinham homens, mulheres e crianças, né? Segundo o texto. Famílias, parte de famílias, era uma multidão, né? Tão variado. Mas importante que as pessoas elas se empenharam. Jesus entrou no barco e ele pegou um rumo lá. As pessoas não foram de barco, as pessoas deram a volta, né? Foram ver onde ele estava e queriam estar com ele. Baseado nessa situação, em alguns textos da palavra de Deus, irmãos, é importante também nós sabermos o seguinte: Deus, ele não se manifesta para mim porque eu me esforcei. Eu não tenho que fazer força para conhecer a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas
o esforço que nós fazemos para nos encontrarmos com Deus, para buscarmos o Senhor, para aprender sobre Deus, é um esforço ou não é? Ler todo dia, é um esforço ou não é? Para quem gosta de ler, é um prazer enorme, não tem esforço nenhum, mas tem gente que não tem hábito de ler, mas precisa, agora vai precisar, porque se não conhecer as Escrituras, não vai conhecer a Deus, então ele vai ter que criar um hábito, e isso é um esforço. Então nós temos que entender o seguinte: muitas coisas da nossa vida nós nos esforçamos e nem sempre encontramos o resultado que a gente queria. Mas uma coisa é certa, quando você se esforça na direção de Deus, sempre tem retorno. Como eu disse, você nunca vai voltar vazio. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, Ele sonda o nosso coração. Ele tem capacidade de sondar o seu coração e o meu e ver o quanto que realmente eu estou à busca dele, o quanto que eu estou buscando uma resposta dele, o quanto que eu quero conhecê-lo, o quanto que eu preciso de uma orientação, né? Ele sabe, porque ele sonda o nosso coração. E aí ele responde, irmãos, porque o desejo de Deus sempre, a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então todo aquele que se aplica nessa direção, ele não lança fora, ele não vira as costas, ele responde, ele contribui para que essa pessoa continue a buscar. Por quê? O que diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7? Todo aquele que busca, encontra. Todo o que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta, ela se abre. Né? Então, esse é um ponto importante. Quando estamos falando de Deus, estamos falando da pessoa de Deus, nós temos que entender que Deus, Ele não falha. Deus, Ele não falta com ninguém. Ele não falta com ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Ó, tem até a música, né? Ele não se esquece de ninguém. Da pessoa Davi, vou pegar um exemplo interessante aqui. Rei Davi, puxa vida, o rei Davi era um pastor. Ele estava no meio das ovelhas, lá no campo, e de repente Deus diz que vai ter um substituto. Vai ter um substituto para Saul. E aí o profeta chega, entra na casa, né, de um grande homem de Deus também, com seus filhos, o pai de Davi, e está lá os seus irmãos para receber o profeta, porque era uma honra enorme um profeta chegar na casa de uma pessoa, era algo assim marcante. E toda vez que o profeta chegava numa casa, as pessoas sabiam que era assim, vinha algo da parte de Deus para aquela família. Então eles ficavam assim no entusiasmo, mas ao mesmo tempo numa ansiedade de será que é uma correção? Será que fizemos algo errado? Ou será que Deus vai mudar a nossa história? O que vai acontecer? Então eles ficavam naquela empolgação, então todo mundo de banho tomado. Eu fico imaginando, né, aquele pessoal que trabalhando no campo. Não, o profeta está chegando, todo mundo de banho tomado, melhor roupa e tal. Davi cuidando do rebanho. Então, o que a gente pode pensar se parasse no tempo agora? Davi perdeu a oportunidade. Não é? Porque ele não está ali, no momento o profeta está chegando, está lá batendo a porta, Davi ainda está lá no campo. Perdeu a oportunidade. O profeta vai escolher algum outro para ser o rei de Israel. O profeta entra na casa e o que acontece? Ele olha, né? E tinha uns filhos bem fortes, grandes, tal. E o profeta fica ali, né? Tentando entender quem seria o rei. Por quê? Porque ele avaliou que um rei tem que ser uma pessoa bonita, forte, né? Para assumir uma posição de reinado. E na hora que o profeta está para
querer entender quem é, o que Deus fala. Não é nenhum desses não. Não são esses. E aí ele olha assim, não tem mais ninguém. E aí o profeta, você tem mais algum filho e tal? Sim, ele está com as ovelhas e tal. Estou parafraseando aqui, né? Então, está lá com as ovelhas, aí então, manda chamar o moço. E aí chega Davi, e aí Deus confirma que tinha que ungir Davi. Então, olha só o que acontece, guarde outra coisa. Irmãos, não importa onde você esteja, não importa aonde você esteja ou que condição que você está, preste bem atenção, não importa aonde você esteja e a condição que você está, Deus tem um plano para a sua vida, e se você estiver aberto para Ele, esse plano vai se cumprir. Ele vai te buscar aonde você estiver. Ele vai te buscar na condição que você está, não importa. Se o teu coração está aberto para que o plano de Deus se cumpra na sua vida, Ele vai te buscar aonde você está, da forma que você está, não importa, porque quem transforma a nossa vida é Ele. Está entendendo? É Ele. Então, quantas vezes eu ouvi, pega aqui, vamos fazer um outro exemplo dos dias de hoje, Billy Graham. Já ouviram falar de Billy Graham? Falecido, o maior evangelista da nossa geração, um homem que foi conselheiro de presidentes que aceitaram um homem de Deus, falaram que Deus tinha para o governo dele. Poucos conseguiram fazer isso. Billy Graham, ele era chamado para entrar no gabinete presidencial, orar pelos presidentes, falar da palavra de Deus para os presidentes. Foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos, foi para mim o maior evangelista da nossa geração. Esse homem era da roça, ele trabalhava junto com o pai com plantação de milho, era numa cidadezica desse tamanho. Coqueiral é enorme, é metrópole, era assim um negocinho, uma vila. E ele começou a se apaixonar pelo Evangelho, começou a se apaixonar pelas coisas de Deus, e um dia, ele falou assim, um dia eu quero pregar para multidões. E sabe como é que ele treinava? Ele subia na caçamba do caminhão, ele olhava para o milharal e falava, aqui estão os fiéis. E ele começava a pregar, porque Deus vai salvar. Pregava para milharal. E ele se tornou um dos maiores evangelistas, do mundo, de toda a história. Hoje tem um seminário dele, se eu não me engano, eu não lembro agora se é no estado do Tennessee ou se é na Geórgia, eu não lembro mais. Eu passei por lá, um negócio gigantesco, preparação de missionários para espalhar pelo mundo inteiro, uma obra enorme, um trabalho enorme, respeitado, admirado, um cara que estava aparentemente esquecido lá na cidade de ninguém. Então isso é muito importante também, nós lembrarmos o seguinte, que o Senhor, um outro texto fala assim, que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então os olhos do Senhor percorrem a terra, e Ele é toda a terra, não é uma terra, Ele percorre a terra, e quando Ele encontra pessoas com o coração dessa forma, Ele move céu e terra para colocar a pessoa aonde ela deve estar. Confie nisso. Confie nisso. Não existe cidade difícil para o poder do Evangelho. Não existe, eu estou aqui esquecido nessa cidade, o que vai ser da minha vida? Vai no caminho do Senhor, que aonde Ele tiver que te levar, Ele vai levar. É tremendo isso, E aí, o que mais vai acontecendo aqui? Aí
Jesus com todo o seu cuidado, né? E fala assim, puxa vida, compaixão, aquele povo, você já imagina, esse lugar aqui era deserto, era árido, tinha água ali para navegar, mas não significa que estava cheio de árvore, não, o texto diz que é um lugar árido, não tinha comida ali perto. Então ele fala que vai alimentar esse povo. Aqueles que estavam andando com ele, preste atenção, quem estava andando com ele, mas o que Jesus está falando? 5.000 homens, vamos colocar metade de mulher, então já dá, vamos chutar, né? 7.000, vamos colocar metade de criança, 8.000 pessoas, e Jesus, não, senta aí, vamos alimentar eles, viu? Os discípulos, o que eles fizeram? Senhor, nós só temos aqui 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Nós não dominamos o que Deus vai fazer. Nunca. Não ponha Deus numa caixinha. Não diga que até aqui vai, depois não vai. Não faça isso. Na verdade, o Senhor aqui, esses já estavam acompanhando Ele há um tempo. Se você olhar, você vê aqui, os capítulos anteriores são capítulos que trazem várias parábolas, né? Você expressando sabedoria, grande sabedoria do Senhor. Você vê milagres um pouco antes. Pessoas que já estavam andando com Ele, vendo coisas maravilhosas acontecendo através dele. Mesmo assim, Deus surpreendendo mais uma vez, né? O que acontece? Não, é impossível, como alimentar esse povo todo? Ele diz, senta aí que nós vamos alimentar, mas nós só temos 2 peixes e 5 pães, me traga. Aí tem uma outra chave importante, nós vemos aqui, porque isso aqui é palavra, a palavra do Senhor. Qual foi a palavra do Senhor? Nós vamos fazer isso. Houve dúvida. Na dúvida, o Senhor vem e dá o quê? Um respaldo. O que ele fala? Traga. Aí entra a nossa parte. Muitas vezes, nós perdemos de ver o sobrenatural de Deus, porque nessa hora a gente não faz, a gente não acredita, e por não acreditar, a gente não faz. Por exemplo, vamos orar pelos enfermos, mas quem garante que os enfermos vão ser curados? Não é você que tem garantia, quem tem garantia é Deus. A sua parte é orar, não é? Tá certo, não? Quem vai aceitar Jesus? Tem que ouvir de Jesus. Mas e se eu falar e nada acontecer? Mas e se você falar e acontecer? Tem que falar. Entende? É o passo de fé. Eles aqui, eles não tinham que dominar, e nós temos, anote isso dentro de você. Não é você o responsável pelo sobrenatural. O responsável é Deus. Porque quando o sobrenatural se manifestar, a glória não é para ser sua, é dele. Você é apenas um instrumento de Deus, que já é uma honra, é um privilégio. Porque se você se permite, você vai ser o primeiro a ver essas coisas maravilhosas acontecerem. Mas a honra e a glória é do Senhor. Então é Ele que tem que fazer, não é você que vai fazer. Você é apenas um instrumento, apenas isso. E eles, a resposta qual foi deles? Foi boa. Mesmo na dúvida, o Senhor disse, então eles trouxeram, né? Olha que situação ridícula. Pensa bem, humanamente falando, ridícula. Gente, senta aí que nós vamos dar de comer para vocês. E aí a multidão vendo um punhadinho de pão e um punhadinho de peixe. Você se expor a essa situação, entende? Você se expor a essa situação,
Às vezes é uma situação que parece assim, eu vou passar ridículo. Por quê? Porque não é humano. Eu vou passar ridículo. Agora você consegue ir além, ultrapassar essa fronteira do eu acho que eu vou passar o ridículo? Aí eles trouxeram. E o que aconteceu? A manifestação, né, de algo tão tremendo que você, como eu falei, você vê filme, novela, tanto de coisa, se fala, se prega, em escola bíblica, trabalho com crianças, cultinho infantil, não sei o que, tudo sempre passa na multiplicação dos pães. Quando eles falaram assim, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes, tem a ver com a nossa vida hoje também uma outra questão. Irmãos, a partir do momento que você se entrega a Jesus, você se torna filho dele. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, naquele momento, Deus já te faz instrumento dele. Não fique esperando ter curso de teologia. Não fique esperando, tem que ter uma frequência X dentro da igreja para eu poder começar a falar de Deus. Muitas vezes nós achamos que temos muito pouco para oferecer, para poder alimentar as pessoas aí fora daquilo que é espiritual. Não faça isso. Porque o que você tem, se Deus quer te usar, o que você tem é o suficiente naquele momento. Está entendendo? Não fique aguardando para ter mais. Eu e a pastora Cris, nós conhecemos em particular uma moça inteligentíssima, extremamente capaz, falava umas 3 línguas, e ela disse: um dia eu vou ser uma missionária no mundo muçulmano. Lembra? Eu terminei a faculdade, ela falando isso. Foram 5 anos. Eu fiz uma especialização de mais 3 anos. 5 mais 3? 8 anos. Ela continuava falando que ia para o mundo missionário, para o mundo muçulmano, como missionária. Já tinha 8 anos. Não ia, não foi. E ela falando e se preparando, fez um dos melhores seminários para o mundo muçulmano, que é lá em Dallas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, reconhecidíssimo, caríssimo também, fez, se formou muito bem e tal. Chegou no momento dela ir, a agência missionária disse: a sua idade está avançada, não dá mais para você. Não foi. Então, muitas vezes, essa coisa que tem a ver com a vida cristã, ouça bem isso, o Senhor não está olhando a sua formação, nem os seus recursos materiais. A sua formação pode ajudar? Sim. Seus recursos materiais podem ajudar? Sim. Mas, pastor, então eu não tenho essas condições. Você é amado do Senhor do mesmo jeito. Deus quer te usar do mesmo jeito. Muitas vezes fazendo como fez com o Billy Graham, que saiu da roça, de um lugar totalmente esquecido, e fez um ícone da nossa geração. Então ele olha o coração, né? Então não pensem, né? Cuidado para não alimentar esse tipo de coisa. Olha, eu quero fazer algo grande através de vocês. Aí eu falei: mas a gente não tem quase nada, né? Não é, Fran? Caramba, né? A gente é tão pequititinho. Como é que a gente pode impactar Coqueiral? Aí só um piadinho de gente, né? E o que Deus diz? Mas eu quero usar vocês. O que vocês são, do tamanho que vocês estão, vou usar vocês, né? Entendem? Porque foi isso que ele fez com os discípulos. Ele podia fazer assim: dá licença, vocês não creem. E ele mesmo resolvia o negócio. Não, mas ele tinha que trazer os seus discípulos a essa experiência. Ei, se eu disse, vai acontecer.
Não importa, eu vou fazer, né? E que coisa tremenda, eu fico imaginando que infelizmente aqui não mostra, não relata a expressão deles, né? Mas diz que eles vieram com 12 cestos cheios de sobra, sobrando, olha a abundância. Então eu fico olhando assim para alguns anos, né, bons anos atrás, quando eu estava sozinho como cristão na minha família, perseguido dentro da família, cheio de problema, a família, e eu falava para Deus assim, mas Deus, eu sou apenas eu. Meu pai é um homem inteligentíssimo, e nossa, ele me pressionava. Quando eu falava para ele de Cristo, nossa, ele me pressionava tudo que era jeito, e aí ele falava assim, eu não vou conseguir responder, e aí eu ficava com receio, né? Minha mãe muito assim, muito católica, né? Que tinha dos dogmas da igreja, de frente para trás, de trás para frente, né? E meu irmão, um cético, um seguidor de Nietzsche, que é um filósofo depressivo, né? Mas lia muito, sabia argumentar muito, e eu, um caçula, né? Mas aí, coisas desse tipo, essa sensação aqui, como? Eu não dou conta de como é que vai ser isso, mas Deus me deu o prazer, né? Louvado seja o Senhor por isso, me deu o prazer, eu alcancei cada um para Cristo, cada um. Foi meu pai primeiro, depois foi meu irmão, depois foi a minha mãe, todos foram para o Senhor. E eu assim, eu fui privilegiado, não teve interferências externas como ajuda, né? Eu não tive, e eu ficava incomodado, minha família era muito fechada, então eu ficava orando, Deus levante um missionário que venha tocar campainha aqui de casa, alguma coisa assim, né? E Deus é com você mesmo, é você, né? E eu estava em Campinas ainda, eu me deslocava para São Paulo, todo final de semana e ficava falando de Cristo. Então, irmãos, guarde essas coisas. O Senhor, ele sempre tem algo diferente para nós. Quando eu falo isso, não é que Deus é Deus de novidade, mas é que as coisas espirituais estão se manifestando sobre nós. Isso é novidade. O que vem do céu é novidade para nós. Nós pensamos muito do natural, mas do sobrenatural que vem da parte do Senhor são novidades e que vão impactar a nossa vida, vão mexer na nossa fé. E a fé trabalhada, transformada, ela dá clareza de direção. A gente começa a entender aonde a gente deve estar e aonde a gente já não deve mais estar. Deus não faz isso forçado. Ele mostra a beleza do céu, do reino que vem sobre a terra, e Ele mostra mais claramente aquilo que nós estamos vivendo. E Ele deixa para a gente escolher. Você quer o meu reino, viver no meu governo, ou você quer viver no governo do mundo? Escolha. Estou mostrando para você algumas coisas que vêm do céu. Estão entendendo, irmãos? Tá? Faz sentido? E eu gostaria então que a gente orasse, porque você pode falar com muita segurança para as pessoas aí fora que não conhecem claramente a Deus. Você pode falar para elas o seguinte: se você andar com Deus, se você andar comigo, o Senhor vai te suprir, porque Ele supriu essa multidão. Ele curou e Ele alimentou. Não é isso? Ele curou e Ele alimentou. Mas foram pessoas que não foram embora, aguardaram o que Ele ia fazer. Nós precisamos às vezes aguardar também. Se eu creio, eu espero no Senhor. Eu espero na palavra dita. Essa palavra foi dita e Deus disse, não foi um homem que disse, Deus disse, está escrito. Eu tenho que aprender a esperar.
Quem que espera? Quem confia. Quem não confia, não espera. Aí diz o ditado, né? Que quem tem pressa, come cru ou queima a língua, né? Não é isso? Mas nós temos que aprender. Então Deus vai dar muitas e muitas oportunidades para essas áreas da minha vida e da sua vida serem trabalhadas, fortalecidas, transformadas, para que a gente se alinhe com o coração de Deus e a gente possa realmente caminhar no meio das adversidades com segurança, sabendo que o Senhor é conosco. Ali havia escassez, mas eles não padeceram dores. Eles foram livres das dores e não passaram necessidade. Por quê? Porque o Senhor estava ali. Entenderam, irmãos? Aonde o Senhor está, existe segurança. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é um bálsamo no nosso coração. Obrigado por essa palavra, é uma palavra de esperança, é uma palavra que renova, vem para renovar a nossa força, vem para fortalecer a nossa fé, vem para colocar a nossa visão além das nossas necessidades, além das nossas lutas. Sim, Deus, sempre lembrar que se o Senhor é conosco, quem será contra a nossa vida? Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Deus, que nós possamos realmente crer nesta palavra nesta noite e possamos nos alegrar em entender, Deus, que o Senhor quer nos usar agora. Não é daqui a pouco, não é daqui a um tempo, quando nós aprendermos mais coisas, não. Aquilo que nós sabemos hoje já é o suficiente para compartilhar. E com esse pouco que nós compartilharmos, nós vamos nos espantar em ver o quanto que esse pouco vai suprir muitas pessoas. E assim, Deus, o nosso coração vai crescer em sede e fome da Tua palavra. E isso nos levar, Senhor, a buscar o Senhor ainda mais. E assim talvez seremos ainda mais usados. E de forma progressiva isso vai acontecendo. Pai, que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado em cada vida que está aqui, Senhor. Que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos use aqui em Coqueiral, Senhor, para levar, Senhor, essa população, esse povo dessa cidade, a um conhecimento realmente do Deus vivo que o Senhor é. Que eles possam, Senhor, encontrar saída para os seus problemas. Que eles possam, Senhor, encontrar paz no meio do caos, ó Deus. Eles possam encontrar, Senhor, alívio. Como o Senhor disse, né? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que eles possam encontrar salvação, Senhor, porque não há nada mais valioso do que a salvação da nossa vida. E o único que pode nos dar isso é o Senhor. Que possamos comunicar, Senhor, às pessoas com a unção do Senhor, para que eles possam ver aquilo que ainda não conseguem, a venda seja removida e eles possam ver tão grande salvação, Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a minha casa, abençoa a casa dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, alinha o nosso coração com o Teu, meu Pai, para que a nossa casa seja um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de vitórias, aonde o Senhor venha tirar, Deus, tudo aquilo que traz desequilíbrio, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz tristeza, Senhor. Deus, remove essas coisas do nosso meio, para que o mundo possa ver a diferença daqueles que estão servindo ao Senhor para aqueles que ainda não estão. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor?